Acabou de sair o documentário da Apple sobre a dinastia de Yukon. Eu assisti aos 3 episódios e antes de qualquer coisa é um documentário muito bom. Mas quando terminou eu fiquei com aquela sensação de que faltou muita coisa também. Porque contar a história de Yukon em 3 episódios é praticamente impossível. E principalmente porque algumas das partes mais interessantes dessa história não estão necessariamente nos títulos. Estão também nas rivalidades, nessas gerações que ficaram pelo caminho e foram derrotadas. Tem muita lesão e muito conflito nesse meio tempo também, principalmente em um período que muda completamente a maneira como a gente enxerga essa dinastia. Esses anos que Yukon não ganhou. Então esse vídeo não é exatamente uma história de Yukon. Se você quer saber como Gino Auriemma chegou ao programa, como Rebecca Lobo virou uma estrela ou como Yukon conquistou seus 12 títulos, o documentário já faz esse trabalho. O que eu vou fazer aqui hoje é outra coisa. Quero pegar a história que o documentário contou e preencher todos os espaços que ficaram em branco. Então, vem comigo! Para existir a maior dinastia do basquete universitário feminino, o Yukon teve que aprender a ganhar. E antes de voltar a fazer isso em 2025, teve que passar quase uma década tentando descobrir por que tinha parado. Então a gente vai voltar um pouco no tempo. A primeira coisa que o documentário deixou de fora acontece antes mesmo de Rebecca Lobo levantar o primeiro troféu. Quando a gente pensa em Yukon, é muito fácil esquecer que houve essa época em que o programa ainda estava tentando provar que pertencia à elite. E esse é justamente um dos primeiros buracos do documentário. Lá em 91, Yukon chegou pela primeira vez ao Final Four. Gino Auriemma estava apenas em sua 6ª temporada e aquele time era liderado por Carrie Bascom, uma das primeiras grandes estrelas da história do programa. Yukon tinha terminado 29-5, conquistado a temporada regular e o torneio Big East, e agora estava entre as 4 melhores equipes do país. Na semifinal, porém, encontrou Virginia de Dawn Staley e Debbie Ryan, justamente a treinadora com quem Gino havia trabalhado antes de chegar a Connecticut. Yukon perdeu por 61-55. Não era ainda dinastia, mas aquele time mostrou que o projeto de Gino já tinha chegado em um lugar onde o Yukon nunca havia estado antes, o palco nacional. Então aqui, Yukon estava começando a deixar de ser apenas um programa competitivo para se tornar uma presença nacional. Apesar de falar bastante da rivalidade entre Tennessee, dá pra gente ir mais fundo nessa história. E para fazer isso, primeiro você precisa entender quem era Pat Summitt. Gino Auriemma não estava simplesmente tentando derrotar outra treinadora. Ele estava tentando tirar do topo uma mulher que já era uma lenda. Patricia Sue Head nasceu em 1952, lá em Clarksville, no Tennessee. E tem um detalhe da infância dela que diz muito sobre a época em que essa história começa. Quando a Pat chegou à idade de jogar basquete no ensino médio, Clarksville não tinha um time feminino. A família acabou se mudando para Henrietta para que ela pudesse jogar. Pat Summitt cresceu nos Estados Unidos em que oportunidades esportivas para mulheres simplesmente não existiam da maneira como existem hoje. Ela cresceu em uma fazenda, colhendo tabaco, ordenhando vacas e dirigindo tratores. E óbvio, jogando basquete contra os irmãos em uma cesta improvisada no celeiro da família. Hatch foi jogar na University of Tennessee at Martin e chegou à seleção dos Estados Unidos. Inclusive, em 1976 aconteceu uma coisa histórica. O basquete feminino entrou pela primeira vez no programa olímpico e Pat estava lá. Ela foi a co-capitã da seleção americana e os Estados Unidos conquistaram a medalha de prata em Montreal. Então, guarda isso. Quando Gino Auriemma ainda nem estava começando a sua carreira em Yukon, a Pat Summitt já tinha participado da primeira competição olímpica de basquete feminino da história. Aos 22 anos, ela virou treinadora. E essa talvez seja a parte mais absurda. Em 74, ela chega na Universidade de Tennessee, que fica em Knoxville. Ela deveria estudar, trabalhar como professora e continuar treinando para tentar disputar os Jogos Olímpicos. Só que a treinadora de Tennessee decidiu tirar um período sabático e a Pat recebeu o time. Ela tinha 22 anos. Ela era tão jovem que algumas das jogadoras que treinavam tinham praticamente a idade dela. E aquilo foi o início de uma carreira que duraria 38 temporadas. A Pat não herdou uma potência, ela construiu uma. Isso também é fundamental, porque ela não chegou em Tennessee para assumir uma máquina pronta. Ela começou a carreira antes mesmo de existir um campeonato feminino na NCAA, que só viria a acontecer em 82. Nesse período, a Pat já treinava há 8 anos. Ela acompanhou o início da transformação do basquete universitário feminino americano e Tennessee cresceu junto com isso. E então começaram os títulos. Em 1987, ela ganhou o primeiro campeonato nacional. Em 89, o segundo e em 91, o terceiro. Presta atenção nesse último ano, 1991. Enquanto Tennessee estava conquistando seu terceiro título, Yukon estava chegando à sua primeira Final Four.
Existe outra coisa que nenhuma estatística explica completamente: a presença dela. Pat Summitt virou famosa pelo olhar, The Summit Stare. Se alguma jogadora fazia alguma coisa que ela não gostava, ela não precisava nem falar. Ela tinha a fama de ser extremamente exigente, intensa e competitiva, mas suas jogadoras também falavam sobre uma relação que construíam com ela muito além da quadra, e por isso o resultado aparecia. Tennessee não era apenas uma equipe que ganhava, era o programa que definia o padrão do basquete feminino universitário nos Estados Unidos. Quando a carreira da Pat terminou, o currículo era esse: 1.098 vitórias. Na época da aposentadoria, era o maior número de qualquer treinador da história do basquete universitário americano entre homens e mulheres. 8 títulos nacionais, 18 Final Fours da NCAA e 31 participações consecutivas no NCAA Tournament, em 38 temporadas como treinadora principal. Pat nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Nunca! E ainda tem as Olimpíadas. Lembra que a Pat tinha sido medalhista de prata como jogadora em 1976? 8 anos depois, ela voltou aos Jogos Olímpicos, só que como treinadora, em Los Angeles, lá em 1984. Ela comandou os Estados Unidos ao primeiro ouro olímpico do país no basquete feminino. Então, quando a gente fala que a Pat Summitt é uma lenda, não é nem força de expressão. Ela estava presente em diferentes momentos fundamentais da própria construção do basquete feminino americano. Agora, voltando para 1995. Já que você sabe quem é Pat Summitt, a primeira partida entre Tennessee e UConn ganha outro significado. Tennessee chega como número 1 do país, já tinha 3 títulos nacionais e Pat Summitt já era uma das maiores figuras do esporte. Do outro lado estava UConn, que era número 2 à época, nunca tinha sido campeã nem sequer ocupado o primeiro lugar do ranking nacional. Mas tinha um treinador chamado Geno Auriemma tentando transformar um programa do Nordeste dos Estados Unidos em uma potência. Em 16 de janeiro de 1995, o Gampel Pavilion estava lotado. Tinha audiência nacional da TV, Rebecca Lobo, a Jennifer Rizzoli, que já mencionamos, e Connecticut vira número 1 do país pela primeira vez na história. Quando o UConn precisa derrotar justamente a mulher e programa que ocupavam um lugar que o UConn queria ocupar nas finais e conseguiram ser campeões nacionais, é aqui que nasce a verdadeira rivalidade. Tennessee não estava simplesmente ganhando uma adversária qualquer, estava ganhando uma concorrente pelo trono pela próxima década. A partir desse momento, a pergunta deixa de ser se o UConn conseguiria competir com o Tennessee e começava a ser quem ia mandar no basquete feminino. Pat Summitt tinha construído o Tennessee, Geno Auriemma estava construindo o UConn e durante esses anos os dois programas começariam a se encontrar repetidamente nos maiores jogos possíveis. Como mostrou no documentário, se alguém achou que 95 significava o fim de Tennessee, estava completamente errado. Tennessee vai ser campeão nos 3 anos seguintes, 96, 97 e 98. Esse último ano sem nenhuma derrota. Pat respondeu ao primeiro título de UConn construindo uma das maiores equipes da história do esporte. É por isso que a rivalidade deixa de ser apenas aquilo que acontecia durante os 40 minutos na quadra e começa a entrar no recrutamento. Quem conseguiria convencer as melhores jogadoras do país? Quem seria a próxima estrela de UConn ou de Tennessee? E no começo dos anos 2000, Tennessee tinha uma vantagem enorme nisso. Em 2003, uma das maiores jogadoras do país estava decidindo onde ia jogar. O nome dela era Candace Parker. Uma atleta completamente diferente do que o basquete feminino universitário estava acostumado a ver. Parker tinha tamanho, velocidade e habilidade, conseguia jogar acima do aro e inclusive enterrar. Era considerada uma das maiores recrutas da história do país. Entre as muitas escolas interessadas estava o UConn. Só que quando chegou a hora de anunciar sua decisão, Parker fez algo que até hoje é bastante cinematográfico. Anunciou ao vivo na ESPN. Pat Summitt tinha acabado de vencer mais uma batalha. Candace chega em Tennessee em 2004. Imediatamente vira uma das maiores estrelas do programa. Só que existe uma pequena ironia nessa história, porque ela não joga em 2004. Parker sofreu uma lesão no joelho durante a preparação da temporada e acabou fazendo o red shirt. E quando ela finalmente entra em quadra em 2005, 2006, começa a era Parker que a gente conhece. Em 2007, Tennessee volta a ser campeã nacional. Parker é a grande estrela desse título e no ano seguinte faz de novo. Tennessee bicampeão. Pat Summitt ainda conseguia fazer Tennessee produzir títulos. E enviou para a WNBA uma jogadora que em 2008 seria a primeira escolha do draft. E não só isso.
seria Rook of the Year e MVP no mesmo ano. Até hoje é a única com esse feito. Só que enquanto o Parker estava chegando ao topo com o Tennessee, UConn estava recrutando outra jogadora, uma que mudaria completamente o equilíbrio dessa rivalidade, Maya Moore. Maya Moore, nessa época, era considerada uma das maiores jogadoras do país, e dessa vez Tennessee também queria ela, e muito. Maya tinha várias opções para escolher, Tennessee, UConn, outras grandes universidades, mas para Pat Summitt havia uma razão especial para querer a Maya, porque Tennessee precisava continuar produzindo a próxima Candace Parker, e o UConn precisava encontrar a próxima grande estrela capaz de manter o programa no topo. As duas escolas estavam disputando exatamente a mesma coisa, o futuro. Só que dessa vez, Maya Moore acabou escolhendo o UConn. Tennessee acreditava que tinha motivos para questionar a maneira como o UConn conduziu o recrutamento da Maya Moore. Esse caso acabou chegando à NCAA, e embora a investigação não tenha produzido uma punição que mudasse a história de UConn, a relação entre os programas ficou mais desgastada. Isso é importante porque até então, UConn e Tennessee eram rivais. Agora havia uma desconfiança moral, uma sensação de que a disputa tinha saído da quadra. E aí a quadra começou a confirmar aquilo que o recrutamento já estava dizendo. Maya Moore chegou na temporada 2007-2008 em UConn. E apesar de uma temporada marcada por lesões importantes no elenco, as Huskies começaram a competir pelo título. No ano seguinte, a transformação foi completa, e o UConn terminou 39-0 e conquistou o campeonato de 2009. Moore, Tina Charles, Renee Montgomery formavam um dos núcleos mais fortes do país, e Moore foi consenso como jogadora do ano. Só que foi em 2010, quando a antiga ordem praticamente deixou de existir, e o UConn de novo terminou invicta. Foram 2 temporadas perfeitas em sequência, 78 vitórias seguidas. E no meio disso tudo estava Maya Moore, já não como uma promessa, mas como uma das melhores jogadoras da história do basquete universitário. Na final de 2010, o UConn chegou a estar perdendo por 8 pontos contra Stanford. E foi Maya quem mudou o jogo. Ela marcou 11 pontos durante uma sequência de 17-2 no início do segundo tempo, terminando com 23 pontos e 11 rebotes para vencer o 7º título da história do programa. E aqui tem uma diferença enorme entre UConn e Tennessee nesse momento. Candace Parker havia acabado de deixar Tennessee depois de entregar 2 títulos consecutivos a Pat Summitt. Tennessee perdeu a 5 titulares daquele time de 2008 e em 2009 aconteceu algo que parecia inimaginável. Foi eliminada por Ball State na primeira rodada do torneio da NCAA. Enquanto isso, o UConn estava começando uma sequência de 2 temporadas perfeitas e 78 vitórias consecutivas. É por isso que Maya Moore é tão importante nessa história. Ela não só substituiu a Candace Parker como a próxima grande estrela da rivalidade. A rivalidade que tinha ajudado a definir o basquete feminino simplesmente desapareceu, justamente quando o UConn começava a construir a maior sequência de domínio da sua história. Depois de toda essa história de Tennessee, Pat Summitt, Candace Parker, Maya Moore, a gente chega numa das maiores lacunas do documentário. Porque existe uma geração de UConn que simplesmente não pode ser tratada como um intervalo entre uma estrela e outra. E essa geração tem uma líder muito importante, Breanna Stewart. Se você não acompanhou o basquete universitário feminino daquela época, talvez seja difícil entender o tamanho do fenômeno. Então, vou colocar isso em perspectiva. Breanna Stewart chega a UConn em 2012 como uma das maiores jogadoras do país. Ela era alta, de fato, extremamente comprida, podia jogar perto da cesta, mas também podia sair para arremessar. Corria a quadra, mas também protegia o aro. Ela tinha uma combinação de tamanho, habilidade e inteligência que era extremamente difícil de defender. Mas o mais importante é que ela não demorou para mostrar isso. Na temporada de caloura, ela já era uma das principais jogadoras de UConn e terminou o ano como Regional Most Outstanding Player, além, obviamente, de ganhar o campeonato nacional. Primeiro ano, primeiro título. E aquilo que parecia o início de uma grande jogadora virou o que provavelmente é a maior carreira individual na história do college. No segundo ano, ela teve médias de 20 pontos, 8 rebotes, 3 assistências e quase 3 tocos por jogo. Isso tudo fazendo 50% nos arremessos de quadra. E o com 40 jogos e 40 vitórias. Elas foram novamente campeãs nacionais. Breanna Stewart foi eleita jogadora do ano, ganhou o Naismith Trophy, ganhou o USP AA Player of the Year, Honda Award e novamente o Final Four Most Outstanding Player. Ela tinha acabado de completar o segundo ano da faculdade e já era a melhor jogadora do país. Na temporada seguinte, ela melhora ainda mais, faz 54% de quadra. E o UConn termina de novo 39-0 com mais um campeonato.
De novo, ela é a melhor jogadora do país. Naismith, AP, USBAA, Wading Trophy, Wooden Trophy, novamente Final Four Most Outstanding Player. São 3 anos, 3 títulos consecutivos, 3 Final Fours Player of the Year e 3 vezes jogadora nacional do ano. Só que ela ainda tinha 1 ano na faculdade. Como ela diz no documentário, nosso jogo era robótico. Existia uma pressão inimaginável. Ela já tinha vencido 3 campeonatos, já tinha sido eleita a melhor jogadora do país 3 vezes. Todo mundo sabia que ela era a principal estrela do programa. E agora existia uma única pergunta. Será que Yukon vai conseguir fazer isso pela 4ª vez? É na 4ª temporada que Breanna Stewart entrega 58% de aproveitamento nos arremessos, 20 pontos por jogo, 9 rebotes, 4 assistências, 3,4 tocos e 37 vitórias e 0 derrotas. 4 anos, 4 campeonatos. Breanna Stewart ganhou todos os campeonatos nacionais que disputou em Yukon. Ela é a única jogadora da NCAA na história a vencer 4 vezes o prêmio de Most Outstanding Player. Antes dela, ninguém tinha conseguido 3. Depois dela, ninguém chegou nem perto. Diana Taurasi, que foi outra lenda de Yukon, ganhou 2 vezes. Maya Moore ganhou 1. Ela termina o universitário como a única jogadora da história a ter pelo menos 2.000 pontos, 1.000 rebotes, 200 assistências, 200 roubos e 200 bloqueios. Ela estava cercada de outras jogadoras históricas. Maura Jefferson, Morgan Tuck, Kia Nurse, Gabby Williams, Kia Stokes e várias outras jogadoras importantes. A grandeza da Breanna Stewart não diminui esse elenco. Na verdade, ele é parte da explicação do porquê Yukon conseguiu transformar uma grande jogadora em uma dinastia. Só que em abril de 2016, ela deixa Yukon. E o que ninguém sabia é que aquela era a última vez que Gino Auriemma e seu time seriam campeões por muito tempo. Stewart, Maura Jefferson e Morgan Tuck. 3 jogadoras escolhidas nas 3 primeiras posições do draft da WNBA. E naquele momento parecia impossível imaginar que essa era a versão final da dinastia. Porque até então, Yukon sempre tinha uma próxima estrela. A partir daquele momento, Yukon continuou recrutando grandes jogadoras. Chegou, inclusive, aos Final Fours. Continuou sendo favorita, mas nunca foi campeã. Ao perder as 3 titulares que tinham acabado de ganhar 4 campeonatos em 4 anos, Kia Nurse, Gabby Williams, Kate Lou Samuelson e Napheesa Collier precisavam assumir papéis maiores. Só que para Yukon, a reconstrução sempre significa continuar sendo o número 1. Foi isso que aconteceu. O time em 2016-2017 foi tão bem que chegou a 91 vitórias consecutivas. E em janeiro de 2017, quebrou novamente o próprio recorde da NCAA, 111 vitórias consecutivas. O problema é que essa sequência acabou no pior lugar possível, o Final Four. No dia 31 de março de 2017, Yukon entrou em quadra com 111 vitórias seguidas. Do outro lado tinha Mississippi State. Yukon chega a ficar 16 pontos atrás, mas reage, toma a liderança no 4º período e parece que, quase como sempre, vai escapar. Só que não, rola um empate em 60 pontos para cada lado, uma prorrogação e com o relógio zerando, Morgan Williams acerta um arremesso de média distância. Isso tudo até aparece lá no documentário. Foi provado que Yukon podia ser derrotada. Ainda não era uma crise, porque o roster que perdeu aquele jogo era bem absurdo. Napheesa Collier, Gabby Williams, Kate Lou Samuelson, Kia Nurse, Crystal Dangerfield começando a aparecer. Era uma equipe de elite. O que ninguém sabia é que aquela seria a primeira de uma sequência de derrotas que mudaria completamente a percepção sobre o programa. No ano seguinte, Yukon começa extremamente forte. Não existe uma queda brusca de qualidade. O time ainda tinha 4 jogadoras que seriam escolhidas nos drafts da WNBA nos próximos anos. E chegou novamente no Final Four para enfrentar a Notre Dame de Arike Ogunbowale. Yukon vira e chega a liderar por 8 no 4º período. Mesmo assim, Arike Ogunbowale decide dar um show. Na prorrogação, com 1 segundo no relógio, ela acerta mais um game winner que elimina Yukon, 91-89. E aí começa a aparecer um padrão. Yukon não estava sendo atropelada, ela estava sendo eliminada em jogos apertados por um arremesso salvador. Chegando em 2018-2019, esse time tinha uma característica interessante. Era talvez a última grande ponte entre a antiga Yukon e a nova. Ainda tinha Napheesa Collier, por exemplo, mas já tinha adicionado Christian Williams como uma das maiores recrutas do país, Olivia Nelson-Ododa e um núcleo muito talentoso. Collier estava fazendo uma temporada de 21 pontos, 11 rebotes e 3 assistências por jogo. Yukon termina essa temporada 35-3, novamente chegando ao Final Four.
E aí precisa enfrentar outra vez Notre Dame. UConn chegou a liderar por 9 pontos esse jogo. Com 3 minutos para o fim ainda estava na frente, então o Notre Dame virou. Foi o fim da carreira universitária de Collier, da carreira de Kay Lou, e ainda existe uma ironia enorme, porque as duas saíram como duas das maiores pontuadoras da história de UConn, mas nenhum campeonato. Isso é o começo de uma seca real, porque essa geração tinha herdado UConn de Stewart, e também estava indo embora. Durante décadas, UConn tinha uma vantagem quase injusta. Quando precisava substituir uma estrela, ela simplesmente recrutava outra. Só que isso começou a mudar. O ciclo de recrutamento de 2019 foi particularmente ruim para os padrões de UConn. O programa perdeu 3 das principais recrutas que queria, Aaliyah Boston, Haley Jones e Jordan Horston, e acabou assinando com uma jogadora de high school naquele ciclo que era Audrey Griffin. Isso não significava que UConn tinha virado um programa ruim, longe disso, mas significava que a distância entre UConn e outras grandes universidades começou a diminuir. South Carolina estava crescendo, Baylor estava crescendo, Notre Dame na época estava no topo e Stanford estava muito bem. O basquete feminino estava ficando mais competitivo e essa vantagem de UConn estava desaparecendo. 2020 é um ano que ninguém sabe o que teria acontecido. UConn estava muito forte. O time tinha Megan Walker, Krista Dangerfield, Kristen Williams, Evina Westbrook e Olivia Nelson-Ododa. Uma equipe extremamente eficiente no ataque e o time estava entre os melhores do país. Só que o NCAA Tournament foi cancelado por causa da pandemia. Enquanto o mundo estava parado por causa da Covid, UConn estava fazendo o que sempre fez, procurando a próxima estrela. E em 2020 encontrou Paige Bueckers. Ela era o número 1 da classe daquele ano e em 2019 anunciou que seria uma Husky. E aqui tem uma história paralela muito interessante, porque a Caitlin Clark também queria UConn. Só que como a UConn já tinha decidido que Paige era sua prioridade, Clark acabou em Iowa. O resto é história, todo mundo conhece. Paige chegou fazendo coisas absurdas. Foi a caloura do ano, jogadora nacional do ano e UConn voltou ao Final Four. Então parecia que estava tudo voltando ao normal. Só que não. Na semifinal contra a Arizona, a UConn simplesmente não jogou basquete. A Arizona liderou do início ao fim. UConn teve uma noite horrível, aceitou 7 de 22 nas bandejas e perdeu de 69 por 59. Paige marcou 18 pontos, mas não conseguiu carregar o time. E isso revelou uma coisa muito importante para o Dino. UConn já tinha Paige, mas ainda não tinha uma segunda grande estrela consolidada no nível necessário. Em teoria, esse time tinha tudo. Paige Bueckers já era a melhor jogadora do país. Alaya Edwards tinha se consolidado como uma das principais bigs da equipe. Joka Juhas chegava de Ohio State como uma All-Big Ten, mas faltava uma peça que fazia esse elenco parecer quase injusto no papel: Azzi Fudd. Para entender o tamanho da expectativa em cima dela, a gente precisa voltar alguns anos. Obviamente, ela era prospecto número 1 da classe de 2021, mas ela também era tratada como uma das maiores promessas que o basquete feminino americano tinha produzido em muito tempo. Ela recebeu a primeira oferta de bolsa ainda na 6ª série. Foi a primeira sophomore da história a ganhar o prêmio de Gatorade National Player of the Year. E com 15 anos ela chamou a atenção nacional ao competir no camp do Stephen Curry contra alguns dos melhores prospectos masculinos do país e vencer. A própria ESPN chegou a descrevê-la como o melhor prospecto feminino que o jogo tinha visto em décadas. A Fudd tinha construído um currículo absurdo antes mesmo de chegar na faculdade. Ela foi campeã com a seleção americana nas categorias de base, e quando o UConn anunciou sua contratação, ela se juntava a Paige Bueckers no mesmo backcourt. Era a primeira vez desde 2012 que o UConn tinha a possibilidade de colocar número 1 de 2 classes consecutivas junto no elenco. Para deixar ainda mais absurdo, Kristen Williams, a número 1 de 2018, também estava lá. Então você imagina a expectativa. Você tinha Paige, a caloura que tinha acabado de ganhar praticamente todos os principais prêmios individuais do país. E agora estava trazendo Azzi Fudd, a jogadora que o mundo do basquete estava acompanhando desde a adolescência e que era considerada a próxima grande estrela. A ESPN chegou a projetar que a chegada da Azzi Fudd poderia iniciar uma nova era de ouro em UConn. Só que nessa temporada a gente vai reescrever o significado da palavra azar. Quando a Azzi Fudd estava no auge do recrutamento em 2019, ela rompe o ligamento cruzado. Perde boa parte da temporada, passa meses em recuperação e quando ela finalmente volta, a pandemia chega. Ela perdeu praticamente toda a temporada seguinte, cerca de 21 meses, tentando recuperar não apenas o joelho, mas o nível que ela tinha antes dessa lesão. Em dezembro de 2021 é a vez da Paige sofrer uma lesão no joelho. Ela perde 19 jogos na temporada, precisa de cirurgia e isso vocês viram no documentário. A Dorcas se machuca logo depois e na final do Nacional a Azzi Fudd fica muito doente.
O jogo era contra a South Carolina, ela praticamente não consegue fazer nada, joga apenas 16 minutos e marca só 3 pontos. Existe até uma frase dela que resume essa final. Ela disse que a Paige estava tentando carregar o time sozinha. E esse é um ponto fundamental, porque a Paige não tinha conseguido ficar saudável durante a temporada. Não tinha Aubrey Griffin, não tinha Dork e Azzi estava doente, enfrentando um South Carolina que era fisicamente absurdo. Mesmo assim, conseguiu chegar na final. Em 2023, a lesão toma ainda mais conta. Essa é provavelmente a temporada mais cruel de todas. Porque a Yukon tinha Paige, só que não tinha Paige. Em agosto de 2022, ela rompe o ligamento cruzado. Perde a temporada inteira. E enquanto isso, a Azzi Fudd também estava sofrendo com novas lesões. A equipe começou a perder muitas peças e a profundidade desapareceu. Em determinado momento da temporada, a Yukon chegou a ficar com apenas 6 jogadoras disponíveis, abaixo do mínimo de 7 que exige a Big East. Quando a Paige volta, 584 dias depois, Yukon vira imediatamente uma equipe de Final Four. Só que o que acontece nessa temporada é quase inacreditável. A Diana Elaf rompe o tendão de Aquiles antes mesmo de estrear. A Azzi Fudd rompe o cruzado de novo. A Iana Patterson precisa fazer uma cirurgia no joelho. Aubrey Griffin, ligamento cruzado também. A Carolina do Charme, problemas de contusão e lesões na cabeça e pescoço. Nika Moe também se machuca. E a Laia Edwards tem uma lesão facial no Big East. No final da temporada, Yukon tinha de novo só 6 jogadoras disponíveis. Mesmo assim, Paige conseguiu levar o time para o Elite Eight. Do outro lado, tinha a USC de Juju Watkins, caloura da classe do ano que vem, viu? Uma das maiores estrelas do país, e Paige simplesmente assume o jogo. Ela faz 28 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e vence no Final Four. Tudo isso para encontrar a Iowa de Caitlin Clark. 2 jogadoras que anos antes haviam sido colocadas em caminhos diferentes justamente porque Yukon escolheu Paige. Agora elas estavam frente a frente por uma vaga na final. E o jogo foi exatamente o que você esperaria. Apertado, tenso, Yukon liderou e Iowa respondeu. No fim, 71-69 para Caitlin Clark. Essa derrota é diferente das anteriores, porque aqui existe uma sensação muito clara de e se? Se Fudd, Griffin e Elaf tivessem saudáveis, se a rotação inteira tivesse disponível e se Yukon tivesse mais profundidade. Pela primeira vez desde 2016, Yukon estava novamente muito perto. Então não dá para responder qual foi o verdadeiro motivo dessa seca. A geração da Breanna Stewart era impossível de substituir. Os outros programas ficaram melhores, e esse talvez seja o fator mais subestimado. Essa dinastia de Yukon não necessariamente falhou. O resto do basquete feminino melhorou demais. South Carolina virou uma potência, Notre Dame ganhou o título em 2018, Baylor ganhou em 2019, Stanford ganhou em 2021, South Carolina ganhou em 2022 e LSU ganhou em 2023. O back-to-back de South Carolina volta em 2024 e o Yukon continuou chegando em todos esses anos, mas o campeonato deixou de ser um território exclusivo de 2 universidades. E apesar de ter passado 8 temporadas sem vencer, nesse período produziu muitas jogadoras. Não foi falta de talento. Uma sequência de gerações que nunca conseguiram estar todas saudáveis, maduras e disponíveis ao mesmo tempo no momento decisivo. E é por isso que 2025 é tão importante. Quando a Paige volta em 2024, ela não encontra uma Yukon destruída. Ela encontra uma Yukon finalmente reconstruída. E aí acontece uma coisa que não acontecia desde 2016. Todas as peças estão disponíveis. Mas olha o que aconteceu nesses 8 anos. Foram 6 Final Fours, uma final nacional, uma sequência histórica de lesões, uma pandemia e uma geração inteira de estrelas indo para a WNBA. Yukon jamais deixou de ser uma potência. Ela só descobriu que, pela primeira vez em décadas, ser Yukon não era mais suficiente. Justamente por isso que o Dino fala que o 12º título é tão importante. Em 95, Yukon precisava provar que conseguia ganhar. Em 2016, parecia nunca mais parar de ganhar. Mas em 2025, o Yukon precisou provar que ainda conseguia vencer. E essa é a parte da história que transforma essa sequência de títulos em uma verdadeira dinastia. Acho que a imagem mais bonita e que resume melhor essa história é Paige Bueckers levantando o troféu. Só que, enquanto a Paige e a Azzi encerravam uma história, uma nova começava. Naquela mesma final, tinha Sarah Strong. Talvez ela seja a personagem mais importante para entender o que vem depois. A Sarah chega a Yukon como a número 1 da classe de 2024. Na sua primeira temporada, ela tá longe de parecer uma caloura.
Ela foi titular nos 40 jogos, terminou com 16 pontos e 9 rebotes por partida. Liderou o time em rebotes, tocos e roubos, sendo eleita a melhor estreante da NCAA. Na final contra a South Carolina, ela fez 24 pontos, 15 rebotes e 5 assistências. É assustador, porque quando você pensa nesse contexto, UConn passou 8 anos procurando essa próxima grande geração. A Paige foi o rosto da reconstrução. A Izzy foi a peça que deveria estar ao lado dela. E agora, quando a Paige vai embora, a UConn não fica mais sem uma estrela. A Sarah Strong tá lá. É uma jogadora extremamente versátil, capaz de pontuar, pegar rebote, defender e criar para as companheiras, jogando praticamente em qualquer lugar da quadra. É isso que eu quis mostrar um pouco nessa série, porque o documentário da Apple conta uma parte incrível da história de UConn, mas essa história é grande demais para caber naqueles 3 episódios. Então, se você assistiu ao documentário, espero que esse vídeo tenha te feito olhar para essa dinastia de maneira mais profunda. Se você ainda não assistiu, corre para Apple TV, assiste os 3 episódios e depois volta aqui. Essa história não termina com o 12º título. Na verdade, talvez seja justamente agora que comece o próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo qual é a sua geração favorita de UConn e qual é a história que eu devo contar na próxima vez.